Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse ano de 2025 foi um ano de muitos desafios. Foi um ano de muito choro, foi um ano de muitas lutas, muitas intempéries, mas também um ano de muitas vitórias. Nós pensávamos que não chegaríamos hoje aqui. Pelo menos eu teve um tempo da minha caminhada nesse ano de 2025, eu pensava que eu não ia chegar até o final do ano. Porque quando nós estamos no meio da luta, quando nós atravessamos o deserto, quando somos solapados pelo vento forte, pelas tempestades, eita Jesus! Mas que bom que passamos por tempestades, tem as lutas para nós passarmos, porque nos deixa experiência, nos deixa mais forte, nos deixa mais conscientes de quem Deus representa em nossas vidas. Você abriu Isaías capítulo 10, versículo 27. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, quebrará as correntes que prendem os judeus. Agora veja bem, olha para cá, ó. Olha como é que é essa versão aqui, ó. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, o nosso tema deste ano é a unção que despedaça o jugo. Eu não notei aqui, mas quem é que pode me ajudar? Vamos lá. Vamos pegar 3 anos para trás, Edeno. 3 anos, quem lembra? Qual era? Deus nos colocou em qual contexto? Quem lembra? Pode dizer. Diga primeiro de 3 anos para trás. Olha aí, 2023, nós estávamos sendo inseridos dentro do contexto do ano do concerto, 2024. Frutificação. Toda vida eu esqueço 2025. Sua fé em ação. 2023, o concerto. 2024, frutificação. E 2025, sua fé em ação. Então, nesses 3 contextos, nós vivemos cada um deles. E durante o ano nós vamos rever cada fase, cada tempo que nós passamos na igreja. Isso vai ser por demais importante para todos nós, porque nós sabemos que estamos dentro do ano onde vamos precisar de muita unção, e essa unção já está disponível para o povo de Deus. E Deus, falando através do profeta, ele diz que essa unção, ela traz liberdade. Essa unção, ela quebra cadeias. Essa unção, ela nos dá renovação, ela traz vida nova. Então, eu creio que é um tempo onde vai estar inserido todos os temas que nós passamos, principalmente o ano da expansão. O ano da expansão. Quer dizer, 2024 foi o ano da frutificação. Quando se fala em frutificação, não está falando-se em quantidade, e sim em qualidade. Não é a questão quantitativa, mas a questão qualitativa. E Deus, Ele está conosco, Ele tem se apresentado de uma maneira
assim tremendamente maravilhosa. Agora vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Querido Deus, amado Pai, em o nome excelso e poderoso do teu Filho Jesus, tu que és bispo e pastor de nossas almas, obrigado, Deus, chegamos até aqui. Mas chegamos contigo, chegamos com a tua bendita pessoa, tu sendo o centro, tu estando no controle de nossas vidas. Há varia sim, Senhor. Há muitos que não conseguiram chegar, há muitos que se perderam pelo meio do caminho, há muitos que não perseveraram. E são por esses que nesta noite nós intercedemos e te louvamos, te agradecemos. Queremos ouvir a tua voz mediante a ministração da tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu estou intitulando essa mensagem de A Unção que Despedaça o Jugo. Deus tem uma palavra de renovação, uma palavra de esperança, de liberdade, e não seremos mais escravizados. Mas espera aí, pastor, desde o dia que Jesus me resgatou, eu não fui libertado? Sim. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada nos garante que nós fomos libertos das garras de Satanás. Diz que a primeira obra que Jesus faz na cruz do Calvário é quebrar toda a maldição do diabo em nossas vidas. Mas o tempo passa, nós vamos caminhando, estamos dentro de um processo de santificação progressiva, que é dia após dia, que hoje eu estou bem, amanhã não estou, hoje eu sou vitorioso, amanhã existem pendências que me deixam desanimado, que me deixa cabisbaixo e que não sinto vontade de prosseguir. Mas a graça redentora de Deus, como dom imerecido, me alcançou. Agora é a vez da graça capacitadora de Deus me colocar de pé, para que eu possa seguir em direção ao propósito. Preciso permanecer no processo. Então, quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, Jesus veio como o Messias, o libertador, o ungido de Deus. É porque ele tinha conhecimento da necessidade da quebra do jugo do diabo sobre as nossas vidas. Era exatamente isso que Deus tinha conhecimento dentro da sua onisciência, dentro da sua onipotência, que nós precisávamos de uma ação direta dele. E essa ação veio através do ungido de Deus, do libertador, do Messias. Jesus veio como luz do mundo, mas também ele veio como ovelha que foi levado ao matadouro e não abriu a boca, amados. Ele não se justificou. Ele foi levado como uma ovelha muda e ele segurou o tranco. Chegou o momento que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz segundo a tua vontade. E ele cumpriu. Ele cumpriu o propósito de Deus Pai, que ele estava inserido dentro do plano perfeito de Deus para nos libertar. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. A unção que despedaça o jugo, remissão de pecados. Veja aí, Isaías capítulo 10, o texto que nós lemos, é o texto base para que você que chegou agora, quiser abrir sua Bíblia no seu smartphone, no seu celular, fique à vontade, viu? Isaías capítulo 10, versículo 27, parte A. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês. Isaías capítulo 10, versículo 27, parte A. Existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus em nossas vidas. Existe um tempo determinado. Deus, ele não adianta e ele nem atrasa. Deus, ele não falha. Deus é fiel. Eu estava até ouvindo uma mensagem de um determinado pastor, por acaso comecei a ouvir, e ele dizendo que nós temos que aceitar que Deus se arrepende, porque isso traz um ânimo para todos nós, saber que Deus é um Deus que é um Deus motivador e que ele se arrepende. Eu discordo dele, porque no original não é se arrepende. Deus não se arrepende. No original é Deus se entristece. Se você for buscar no original do grego, no hebraico, o original lá está dizendo que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Ele não se arrependeu. Então Deus não se arrependeu de ter escolhido você para fazer uma obra excelente na sua vida. Muito embora você não esteja atendendo, você não esteja compreendendo, você não esteja caminhando na direção dele, mas ele continua te amando do jeito que ele sempre te amou. Ele continua dando livramento a você, ele continua te guardando, ele continua sendo o Deus que era, que é e que sempre será. Porque ele é Deus e nele não há variação de pensamentos. Ele não é mutável. Deus é imutável. Então há um tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Chegou o tempo de viver em liberdade. Se ouve muito que as coisas vão piorar. Se ouve muito que ninguém está entendendo mais nada. Então se prepare, porque esse tempo chegou. Não é para você entender. É só para você crer. Haverá um tempo, quando Jesus diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Por que ele diz isso? Porque a fé, amado, vai desaparecer. Muitos serão amigos do seu próprio ego, sentirão prazer nos bens materiais, na sebe, em tudo aquilo que eles pertencem. Serão amantes de si mesmos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então Jesus diz, será que quando o Filho do Homem voltar à terra encontrará fé? Então chegou o tempo, amados, de viver essa liberdade. Não há mais tempo de nós perdermos com será que isso é verdade? Mas será que aquilo existe? Mas será que eu vou conseguir? Você vai conseguir, porque você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Jamais devemos duvidar das promessas de Deus.
Aconteça o que acontecer, precisamos usar de constância, ser uma pessoa constante, precisamos perseverar no caminho, permanecendo no processo. Mas me diga uma coisa, como nós veremos o que nós queremos ver? Como é que nós veremos o que nós queremos ver se não permanecemos para ver? Porque no final, as Escrituras Sagradas nos garantem que nós o veremos face a face. Veremos exatamente como Ele é. Porque o que é que Ele é? Ele é a imagem invisível do Deus vivo. Ele é o que? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então nós precisamos permanecer no processo. Nossa fidelidade na direção de Deus, que é fiel, redundará em uma fidelidade mútua. Meu Deus, eu estava redigindo esse esboço hoje e o Espírito Santo falou isso no meu coração. Menino, me deu assim um regozijo. Esse, aleluia, Deus. Ó, nossa fidelidade na direção de um Deus que é fiel redundará em uma fidelidade mútua. Isso aqui é muito sério. Como assim, pastor? Ele já é fiel por si só. Ele diz que ele não é fiel por causa de você, nem por causa de mim, mas por causa do seu santo nome. É por isso que ele é fiel. E porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas entenda uma coisa, quando eu sigo na direção da fidelidade, sendo fiel para com ele, redundará o quê? Eu estou caminhando com um Deus que é fiel e eu sou fiel para com Ele. Amado, esse relacionamento, ele vai se aprofundar de uma maneira, sabe, indescritível. Quando nós começamos a tirar tempo sozinho com Deus, os primeiros dias é enfadonho. Você às vezes não sabe nem o que dizer, porque você está acostumado a se ajoelhar e orar a Deus, é pedir, pedir, pedir. Quando você começa a tirar tempo sozinho com Deus, você percebe que agora você tem que desenvolver um diálogo. Você tem que parar e você tem que buscar, procurar ouvir a voz dele, para que você possa corresponder a essa voz. Agora preste atenção. Quando você percebe que esse Deus que é fiel, ele está do teu lado, caminhando com você, está ouvindo o que você está falando com ele, e você começa a entender o que ele está falando com você, redundará em quê? Em dupla fidelidade. Em dupla fidelidade. É por isso que muita gente se perde pelo meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas, elas são atraídas para Jesus pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos oferecer. E na realidade, Jesus nos atrai pela sua essência, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo que é que Ele quer fazer de essencial na nossa vida. Porque quando nós estivermos nele, fomos fiéis para com ele, não faltará nada, não faltará roupa, não faltará comida, não faltará casa nova, não faltará carro novo, não faltará nada. Fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós não crermos nisso, o que é que nós estamos fazendo? É exatamente o que Deus busca encontrar no coração de um homem.
O que é que Deus busca? A verdade. Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não venha me dizer que uma pessoa que tem uma fé fingida, um irmão que fala da vida dos outros, uma pessoa que não é fiel para com Deus, que abra sua boca e adora e diz que esse louvor sobe ao trono de Deus, não venha me dizer isso, porque isso é conto de carochinha, amados. Se existe uma coisa que nós não podemos fugir, é da presença dele. Mesmo eu dizendo para ele: eu não quero saber de você, eu não quero você, você é Deus, não sabe o que eu estou pedindo, você não está fazendo o que eu quero, então eu não quero nada com você. Eu sei que você é Deus, eu sei que você é meu Criador, eu sei que você morreu por mim, mas eu não quero nada com você. E ele continua ali olhando para você e dizendo: meu filho, isso vai passar. Isso vai passar. Eu fui surpreendido essa semana com algo impactante. Isso mudou a minha definição de o que é ser ministrado. Agora eu penso totalmente diferente. Eu me coloco em uma posição na qual eu não me colocava antes. Geralmente a gente pensa que, poxa, eu estou dando testemunho para o irmão, para minha mãe dentro de casa, para meu marido, ou se não para aquele colega, ou se não para aquele irmão que eu encontrei lá naquele estacionamento, lá naquele shopping. E poxa, eu testemunhei e falei para ele do que Deus tem feito na minha vida, como Deus me libertou das drogas, como Deus transformou a minha vida, e a gente sai realizado, a gente sai cheio de prazer, cheio de regozijo, com uma certeza: ministrei na vida daquele irmão. E essa semana eu descobri algo que impactou a minha vida. Sabe o que é? Muitas vezes o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando, aquele irmãozinho lá no teu trabalho, que pisa no teu pé, que te humilha, Deus está usando a vida dele, está usando a vida dela para ministrar na sua vida. Não é você que está ministrando na vida dele, nem na vida dela. Olha como a coisa mudou. Isso dentro de mim foi uma dinamite. É Deus que está ministrando através dele, que eu odeio, que eu quero ver ele morto, que eu quero ver ele longe de mim. A única coisa que eu posso fazer por ele é interceder, porque ele está me fazendo mal. Aí Deus diz: calma, filho, eu estou ensinando você a amar. Eu estou ensinando a você a perdoar. Eu estou ensinando a você entender o que é ser uma pessoa submissa. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele fala da questão matrimonial do marido e da mulher, e o homem como sacerdote, ele não fala de subjugação, ele fala de excelência. Ele diz: olha, ama a tua esposa assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Amados, Cristo morreu pela igreja. Cristo se entregou sem reserva. E tem mais: ele não vive cobrando de você e ele não vive cobrando de mim, porque ele fez isso, não. Então muitas vezes nós entendemos errado. Entendemos que o papel do sacerdote é subjugar, é mandar, é levar no cabresto. É dizer: você tem que fazer isso porque eu sou seu esposo, que eu mando em você. Se você não fizer, você vai ver. Gente, está acontecendo isso dentro da igreja. Não estou falando lá fora, não. Estou falando dentro da igreja. Está acontecendo isso dentro da igreja. O mundo entrou dentro da igreja de uma forma descabível.
de uma forma escancarada. Antigamente você dizia que o mundo estava entrando na igreja porque o irmãzinha usava batom, porque a irmãzinha depilava as pernas, porque a irmãzinha agora vestia calça comprida. Aí o mundo está dentro da igreja. Que conversa é essa? Que asneira é essa? É coisa de homem. O mundo está dentro da igreja hoje em dia. Quando o homem que se diz homem de Deus vive subjugando suas mulheres. Mas Deus vai mudar essa situação, porque Deus é Deus. Então um verdadeiro adorador que o adora esse Deus em espírito e em verdade, não é uma pessoa fingida, não é uma pessoa infiel, é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa de ânimo dobre. Claro que não é, amados. Olha o que Davi vai dizer, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículos 23 e 24. Percebemos que há uma cooperação da parte do homem. Está vendo? Olha aqui, ó. Presta atenção, olha como isso é sério. Quando a gente lê esse salmo, quando a gente chega exatamente no versículo 23 e 24, a gente percebe que há uma cooperação da parte do homem para com Deus. Peraí. O homem está cooperando com Deus? Querido, Deus é educado. Ele não vai entrar na sua vida se você não chamá-lo. Não adianta você pensar que ele vai mudar o que tem que mudar se você não convidar e for específico. Senhor, eu preciso mudar nessa área. Eu não estou rompendo aqui e aqui. Então faz o que tu tem que fazer, Senhor. Então há uma interação. Se nós não estivermos disponíveis nas mãos de Deus, ó, isso aqui, ó, não vai acontecer na minha vida nem na sua vida, a unção que despedaça o jugo. Vai passar apenas de letras garrafais, mas não acontecerá. Se você não estiver disponível, existe uma unção que despedaça o jugo. No entanto, se não estivermos disponíveis nas mãos de Deus, para que haja uma interação com a criatura e o Criador, com o Filho e com o Pai, essa vida de liberdade não acontecerá. Passaremos pelo tempo, ou o tempo passará por nós. Viveremos uma vida medíocre. Viveremos uma vida medíocre, sem propósito, longe da intimidade com Deus. É incrível. Eu tenho que ter convicção quem eu sou. Diga comigo, eu queria ouvir você dizer isso hoje. Diga, quem eu sou? Não, mas diga mesmo alto. Diga, quem eu sou? Aonde estou? O que estou fazendo? Para onde estou indo? E com quem estou indo? Você viu como é que fechou? Você sabe quem você é, você sabe aonde você está, o que você está fazendo, para onde você está indo. Você está no processo de santificação progressiva, você está indo para o céu. Mas com quem você está indo? Quem é que está conhecendo o seu particular? Além de Deus, a sua intimidade, você está compartilhando com quem? Certo funcionário chegou na empresa e ele foi chamado pelo proprietário. Disse, por favor, passa lá no meu gabinete. Ele ficou meio intenso, que ele nunca tenha feito isso, mas foi. Ele disse, olha, acontece o seguinte, nós estamos expandindo a empresa aqui mesmo no estado, e nós demos uma pesquisada e o nosso gerente identificou você tem todas as qualificações para dar certo,
para ser a pessoa ideal para esse cargo de gerência. Ele ficou assim, ficou assustado, ficou surpreso. Aí o patrão dele olhou para ele e disse: só tem uma coisa, existe algo incompatível no seu currículo. O que é que tem compatível? É a sua fé. A sua fé não condiz com o cargo que você poderá ou não poderá fazer parte, ou com o cargo que nós estamos oferecendo a você. Você terá que fazer uma escolha. Mas faz o seguinte, vai para casa, pensa, e na segunda-feira você vem aqui e você me dá uma resposta. Foi o pior final de semana na vida dele. O coração dele se tornou um campo de batalha. Foi algo assim infernal. Ele na segunda-feira foi uma das primeiras pessoas que chegou na empresa. Quando o dono encostou o carro, ele já foi em direção ao carro. Ele disse: poxa, você está tão cedo aqui? Ele disse: eu já tenho uma resposta. Então vamos lá no meu gabinete. Quando chegaram lá, sentou e disse: e aí? Não, já decidi. Eu vou aceitar a sua proposta. Eu vou aceitar a sua proposta. Eu aceito o cargo. Aí o proprietário da empresa olhou para ele e disse: então é o seguinte, levante-se, passe lá no departamento pessoal, porque eu já vou mandar bater as suas contas. Você não fará mais parte do quadro de funcionário dessa empresa. Ele disse: que é isso? Foi o Senhor que mandou escolher. Quem me diz que você não vai ser infiel para com essa empresa, se você não foi fiel para com seus princípios religiosos de fé? Então você está despedido. Qual a escolha que estão mandando você fazer? Hoje é o dia de você olhar para dentro de você, examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, e saiba em qual direção você quer seguir. O que é que você quer de fato? Qual é a prioridade máxima da sua vida? Onde Jesus está na sua vida? Ele está voltando. Você pode até achar que essa conversa, isso é besteira. Isso todo mundo diz: Jesus está voltando, já voltando, e nunca acontece. Mas ele está voltando, que você acredite ou não. Ele está voltando e ele vem buscar um povo separado. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. O poder transformador. Veja aí, Isaías capítulo 10, versículo 27. E o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Existe algo que precisamos entender, compreender e aceitar como verdade. Jamais conseguiremos fazer algo por nós mesmos. Jamais. Você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã, você pode fazer depois, mas haverá um dia que a sua suficiência cessará. Você não conseguirá seguir em frente. Porque, de repente, o vazio que você tem, ele foi criado através das suas escolhas. E só quem pode mudar a situação desse vazio é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por quê? Porque se nós pensamos que Deus não está no controle de tudo, se você pensa que Deus não está no controle de tudo, você se engana. Deus é o Senhor do tempo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Certa vez Jesus declarou: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta:
para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 a 8. Aleluia, Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 17. Conclusão. Isaías capítulo 10, versículo 27, parte C. O jugo será despedaçado por causa da unção. Veja que coisa tremenda. O jugo que será despedaçado por causa da gordura, existem outras versões, em vez de ser dominado pelo jugo da Síria, Israel quebrará com a gordura de seu pescoço. Olha aí, em vez de ser dominado pelo jugo da Síria, Israel quebrará com a gordura de seu pescoço. Tal como o boi saudável, a soberba agressiva da Síria é humilhada por Deus. O que é que eu aprendo com isso, amados, para terminar? É que em vez de sermos dominados pelo jugo do pecado, a unção do Espírito Santo quebrará todas as amarras. Que tudo que nos prende, tudo que nos atrapalha a vivermos uma vida plena em Jesus, possa ser despedaçado. Que o Espírito Santo possa vir transformar tudo em nossas vidas. Que o medo, que a decepção, que a baixa autoestima seja restaurada em Cristo e que Deus possa abençoar a vida de vocês. A unção que despedaça o jugo. Aplauda o Senhor nesta noite.